Uma boa noite a todos. Continuação aqui, olha. O Pai não habita em templos feitos por mãos humanas, o Pai não requer nada de nossas mãos, nosso Pai, nosso Criador, aquele que criou o céu, a terra, criou todas as coisas, a natureza, criou tudo, não é? O ar que nós respiramos, a nossa vida, aquele é o único que pode dar a vida e é o único que pode tirar a vida, né? Esse mesmo aí, ele não requer nada de nossas mãos, não precisa de nós para absolutamente nada. Nós não podemos fazer nada para ele, por ele, porque ele não precisa. Ele é todo suficiente, ele é todo poderoso. Ele é o todo poderoso. Não esse vagabundo, esse maldito que fica dentro desses templos aí que as pessoas adoram, que põe uma imagem lá e fica adorando e chamando aquilo de Deus, tá? Aquilo de Deus, aquilo de qualquer nome, qualquer blasfêmia, qualquer porcaria que chamam, não é esse daí que eles estão chamando, que é o Criador do céu e da terra, de tudo. Não é esse daí. Esse daí, isso é feito de gesso, de pedra, são feitos de madeira, de objeto, que não pode ver, não pode enxergar, não pode ouvir, não pode falar, não pode andar, não pode fazer nada. E aqueles que os adoram ficam igualzinho a eles. Isso aqui não é palavra minha não, isso está escrito também. Eu costumo não falar mais nada da minha cabeça, porque sobre as coisas do Pai eu não acho, eu tenho certeza, eu leio, tá? E todos que leem é igual, é o mesmo Espírito que fala por um, fala por outro, porque é o mesmo Espírito que nos dá o entendimento. É aquele que o Messias prometeu antes de ele voltar ao Pai, tá? O ajudador, é esse daí, é o mesmo, não tem dois, três ou quatro, é um só, e é o Pai, é o único. Não habita em templos, ele não quer saber disso aí pra nada. Mas nem sempre foi assim, tá? Antigamente existia isso daí. Eu vou ler, vou tentar não comentar mais nada, tá? Ora, também a primeira tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro, em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da preposição, os que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca da aliança, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas da aliança. É impressionante, gente. Tá lendo e enxergando o sentido espiritual. É impressionante o que significa cada coisa, cada item ali, ó. Olha, o incensário de ouro. É que pena que não tem muito tempo, senão era esmiuçado isso daí, ó. Pedacinho de cada letra por cada letra, para mostrar para vocês que isso daqui não contradiz com nada de todas as escrituras, de dentro e fora dessa Bíblia. Tá tudo batendo certo, tá tudo batendo certinho. E sobre a arca, os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora, não falaremos agora particularmente. Ora, estando estas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços que lhes tinham sido impostos pelo Pai, que deu lá para Arão, não é? Para Moisés. Arão foi o primeiro sacerdote, foi o sumo sacerdote na realidade, naquela época. Na época, não confundir com a nova aliança, tá? Está em Hebreus capítulo 9, mas não vamos confundir, tá bom? Aqui está falando, está relatando, em Hebreus, que é a nova aliança, no capítulo 9, está relatando algo da velha aliança, inclusive no início da aliança até, não é? Ora, estando essas coisas preparadas e tal, como serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo e pelas culpas do povo, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se
conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente. É uma sombra. Aquilo é uma alegoria, é uma sombra, é uma figura para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. O sacerdote não pode aperfeiçoar nada, nada. Consistindo somente em comidas e bebidas, e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Qual foi o tempo da correção? Mas a correção vai vir agora. Mas vindo o Messias, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma única vez no santuário, havendo efetuado uma eterna não é uma momentânea, provisória, é uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue do Messias, que pelo Espírito do Pai eterno se ofereceu a si mesmo imaculado ao Pai, purificará as vossas consciências das obras mortas. Não purificará a carne, purificará a consciência, o Espírito purificará o nosso entendimento das obras mortas, para servirdes ao Pai eterno, vivo, tá? É uma pergunta. Quanto mais o sangue de Cristo, aqui está Cristo, né? Que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado ao Pai, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Pai vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Os chamados, gente, nós somos os chamados, nós somos o povo pagão. Há uns irmãozinhos que não gostam que eu fale isso daí. Falam, nós não somos pagãos. Eu não disse que nós somos. Nós naquele tempo seríamos pagãos, sei lá como que se pronuncia isso aí. Mas já deu para entender. Gentios, pronto, seríamos gentios. Porque nós não fazemos parte das 12 tribos de Israel, das 12 tribos lá, filhos de Jacó. Nós não fazemos parte, nós estamos do outro lado, nós estamos do ocidente, lá é o oriente. Então só as 12 tribos foram escolhidas naquele tempo de Moisés, foram eles, ali a promessa para Abraão foi a descendência depois de Jacó, Isaac e Jacó, as 12 tribos. Mas ninguém, mas vindo o Messias, olha aqui, um mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro, os chamados, que chamados? Todos que foram chamados recebam a herança, a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houver a morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? O testamento não vale nada, né? Enquanto a pessoa está viva, o testamento está ali guardadinho, só não vale nada. Quando morreu, o testamento, tudo que tiver naquele testamento aqui vai passar a valer. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés
anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, sangue, com água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Isopo é um tipo de planta, tá? Para aspergir. E aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. Palavras de Moisés naquele tempo. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Quase todas as coisas se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque o Messias não entrou no santuário feito por mãos humanas, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós. Desculpe, eu pulei aqui. Não pulei não, é isso mesmo. Porque o Messias não entrou no santuário feito por mãos, figuras do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face do Pai. São expressões da face, tá? Face do Pai, né? Em frente ao Pai, em pró ao Pai, né? Ao Pai, diretamente ao Pai, ao Espírito. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como fazem dentro desses templos aí das sinagogas, que começou principalmente com a denominação satânica, católica, apostólica, romana, que não tem outro nome, tem nome e sobrenome, né? Nome e apelido, como dizem em Portugal, né? Se sacrificando todas as vezes, todos os rituais sacrificam o Messias, como se ele fosse sacrificar todos os dias, todos os domingos tem que sacrificar para salvar as pessoas. O sacrifício dele na cruz uma única vez, como está descrito, não é suficiente. Tem que todos os domingos, ou todos os sábados, ou todos os dias sacrificar. Nem também se ofereceu muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também o Messias, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação.